Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, independente da hora que você vá nos assistir. Estamos aqui hoje nos estúdios da BHD para mais um bate-papo interessante para trazer luz sobre uma situação de uma instituição que muita gente tem um preconceito. Estou aqui com o Fábio Flores, meu parceiro. Olá, Fábio Flores. Novamente num tema desafiador, né? Desafiador. E que traz muita história, muita lenda com a população sobre esse tipo de instituição. Algumas pessoas têm uma visão meio triste, achando que é um lugar muita tristeza, cheio de coisas ruins. Então, para isso, a gente trouxe hoje o Paulo e o Pedro, administrador e psicólogos da Casa lá Walter Barcelos, onde adolescentes, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade passam a morar. E tem é muito comum quem frequenta abrigos, quem tem alguma ligação, ouvir de pessoas que não têm conhecimento, um ar penoso, um ar de tristeza quando a gente fala sobre essas instituições. Então, como a gente está aqui para trazer esses assuntos e para desmistificar isso, pensei, ninguém melhor que eu. Desde que eu estou em Vila Velha, eu acho que o Paulo está na casa lá, Walter Barcelos, isso há tanto tempo, né, Paulo? A gente já viu tanto adolescente que entra, e quando a gente vê de perto, quando a gente abre as portas e vê o que é um abrigo, o que é uma casa lá, a gente passa a ter uma outra visão. Aquela visão sem o olhar de pena, aquela visão de é uma família, é um lar. Então, sejam bem-vindos, se apresentem, por favor, e vamos conversar sobre esse assunto. Eu sou Paulo Diniz, eu estou lá na Walter Barcelos, eu moro no abrigo, já tenho 11 anos, e realmente lá é a minha casa e a casa dos meninos, literalmente como a casa de todo mundo, né? Esse é o Pedro. Eu sou o Pedro Mororó, eu sou psicólogo da casa lá há um pouco mais de um ano. Eu tive o privilégio de conhecer, né, esse local, e o Paulo também. Além dos meninos que estão com a gente atualmente, é comum os meninos que já passaram por lá. O Paulo viu uma geração crescer, não é, Paulo? Tem 11 anos lá, o menino chegou, a criança chegou com 7, 8 anos e saiu com 18, né? Então é muito gratificante fazer parte dessa história e tem um afeto guardado em mim de ver esses adultos hoje em dia, esses jovens que voltam para casa lá, porque vem o Paulo como referência, né? De carinho, de afeto e de sabedoria também. Vamos do começo. O que é a Casa lá Walter Barcelos? Quem vocês recebem? Uma situação assim de como que é criança, hoje é criança, né? Na época que eu tinha mais vínculo com vocês, era só adolescente para cima, né? Como que a criança ou adolescente chegam para vocês? Como vocês recebem o dia a dia? Vinícius, normalmente quando eles chegam realmente muito, vamos dizer, assustados, assim, né? E eu acho que imagino que deve ser difícil mesmo. Você chega numa casa que você não conhece ninguém, num ambiente que você não sabe o que é, e chegam muito ressabiados. Mas, assim, eu, desde que eu estou lá, pelo menos, eu falo assim, e eu sinto muito essa carga deles. Eu acho que é muito ruim você não ter uma casa, alguém. Então eu me empenho e tento passar isso para os funcionários, para que eles cheguem assim, sinto literalmente em casa, à vontade. Às vezes eles falam, aqui no abrigo. Eu falei, aqui no abrigo não, aqui na minha casa, porque a gente mora ali, então ali é a nossa casa, né? E essa história vai acontecendo assim aos pouquinhos, que existem meninos, por exemplo, que chegam lá, choram quando os meus dias, e com o passar do tempo, daqui a pouquinho não querem ir embora mais, não querem ser adotados, porque sentem ali o amparo de uma casa, o conforto, a atenção, o carinho. A gente se empenha super para que tudo isso aconteça, para que eles tenham uma vida super normal, no sentido de fazer as atividades que toda criança faz. Eles fazem esporte, a gente busca, o Pedro, né, tem até um pouco tempo agora conseguiu, fazem futebol, fazem judô, o que a gente consegue de atividades para que eles tenham uma vida assim super normal. Então, assim, eu falo assim, eu tenho 5 filhos, né? Eu falo, consigo dar mais atenção para os meninos da Casa Larga que dei para os meus filhos. Na época eu trabalhava ali, não, a gente está 24 horas por conta de atendê-los, de atender as necessidades. Então, assim, é um ambiente muito gostoso de casa. É uma ideia muito diferente, que as pessoas normalmente têm um abrigo, uma carga pesada, um lugar triste. Se você passar uma tarde lá, você vai ver que não tem nada disso, é só brincadeira, é uma risaiada, é uma interação, porque ainda por cima é uma casa, não é uma casa com filho único ou com 2 irmãos, é uma casa cheia de menino para brincar, cheia de ter um campo de futebol. Então, assim, é um espaço muito acolhedor, eu acho, para eles. Esse é o retorno
a gente percebe nas falas dos meninos, em algumas situações né, que eles falam pra gente. Ô Pedro, e o que faz um psicólogo num espaço como esse? Então, o trabalho do psicólogo na Casa Lá, ele é extenso, né? Muita gente associa o psicólogo à psicoterapia. Isso é uma das poucas coisas que a gente não faz no acolhimento, a psicoterapia. Lógico que a ferramenta principal do psicólogo, qualquer área, é a escuta. A gente tem que escutar os acolhidos, os funcionários, os educadores que são plantonistas. Eles estão lá o tempo inteiro, eles são linha de frente, né, com as crianças e os adolescentes. Então a gente tem que escutar eles, orientar, realizar atendimentos com as crianças e adolescentes. E isso é subjetivo, depende do grupo, né? Por exemplo, se tem um grupo ou um indivíduo, né, um acolhido, que está com alguma questão relacionada à etnia, a gente faz um projeto junto. Lógico que eu não trabalho sozinho, né? Tem assistente social, tem o Paulo, que a gente forma. Nós três formamos a equipe técnica do acolhimento. Então a gente pensa quais projetos a gente pode fazer contra o racismo, né, para combater o racismo. Inclusive a gente fez isso recentemente, né, Paulo? Foi algumas falas que eles veem na internet ou na escola, a gente não sabe exatamente onde eles veem, né? E a gente corrige, a gente mostra para eles a importância do respeito, da diversidade, né? Ou às vezes educação sexual também. Eu trabalho fazendo atendimentos sobre isso também. E é muito importante também o contato com a rede, tanto dos profissionais quanto dos acolhidos. Então, assim, o acolhido ele tá usufruindo da rede. O que é a rede? A rede de saúde, né? Ele precisa de atendimento com psiquiatra, ele precisa de um ortopedista, de psicólogo, né? De uma psicoterapia. Então, o psicólogo do acolhimento ele tem que estar atento a isso. E dar o parecer psicossocial para a área jurídica, para a vara da infância, exatamente, né? A gente faz audiências concentradas a cada 6 meses, existem as audiências de reavaliação trimestrais, né? Que a concentrada a gente participa, a trimestral não. E o que a gente faz, né? O que o psicólogo faz em conjunto com o assistente social e o coordenador? A gente faz o parecer psicossocial, né? Quais os pontos positivos daquela criança, o que ela está precisando, como que está o processo de acolhimento, porque a gente tem que lembrar que o acolhimento ele é uma medida excepcional e provisória, né? Nosso objetivo é que essa criança e adolescente seja principalmente adotada, né? Que ela tenha uma família substituta, que a gente chama, né? O termo técnico. E se não for possível, que infelizmente acontece muito, né, a gente prepara aquele adolescente que está se aproximando da maioridade aos 18 anos, né, para a vida autônoma, para a autonomia. Aquele adolescente ele é capaz de trabalhar ou ele é uma residência inclusiva por alguma deficiência que ele tem. O que é residência inclusiva, né? É um acolhimento para adultos já que tem algum tipo de deficiência, transtorno ou síndrome que não possa ter uma autonomia na vida, ou seja, não consegue morar sozinho, mas se o adolescente se torna um adulto que consegue trabalhar, que é capaz de criar uma história de vida depois do acolhimento, a gente tem que preparar, né? Recentemente eu levei 3 adolescentes eu fiz um projeto primeiro, né, com eles sobre o que é o salário mínimo no Brasil hoje em dia, o que é educação financeira. Eu levei eles num supermercado próximo do acolhimento para a gente simular uma compra do mês, né? Até para eles começarem a mexer, administrar o próprio dinheiro. Vinícius, não sei se eu já te contei essa história, mas algum tempo atrás eu sou professor também, né, de geografia, e uma vez eu vi que assassinaram um juiz aqui no Espírito Santo. Foi uma notícia que chocou o estado todo, né? E quando eu fui ler a notícia do assassinato do juiz, o nome da pessoa que cometeu os disparos era um nome muito específico, era um nome diferente, né? Eu vou falar porque se tornou público, o nome dele é Odessi. Aí eu falei bem assim, cara, esse nome não é estranho. Não é estranho para mim. E aí me caiu a ficha. Era um ex-aluno que eu dei aula para ele antigamente era 5ª ou 8ª série. Da 5ª ou 8ª série ele esteve comigo. E quando eu vi a notícia de que um adolescente que passou comigo 4 anos, que eu tive a oportunidade de inspirá-lo por outros caminhos, acabou amarrado num enredo como aquele, foi algo muito frustrante para mim, porque ninguém que passa por uma experiência dessa vai conseguir ter as rédeas da vida novamente.
Uma pelo que ele passou, que passou no episódio, outra pelo que você passa na cadeia, outra são as pressões do meio do crime que vão exercer sobre ele uma vida inteira. E foi um caso, e aquilo me marca até os dias de hoje, quando eu penso que eu poderia ter influenciado de alguma maneira aquele menino a não estar naquele lugar. Você está todo dia lidando com essas pessoas, recebendo casos de igual ou maior impacto que esse que eu noticiei. Como que você consegue não levar para o coração, não levar para a mente o sofrimento que cada um deles herdou? Verdade, eu não consigo. É muito difícil a gente não conseguir carregar isso para o pessoal. Porque eu falo, literalmente, o que você faz ali dentro é o que eu fiz com os meus filhos. Você dá remédio de noite, você vai para a escola, você vai na formatura, você vai na festinha da quadrilha, você participa literalmente da vida. E você não está falando de uma cadeira, que a cadeira ficou velha sem encosta, né? Aquilo daí surge uma ligação entre vocês. Então, assim, eu sinto em algumas situações que não são de sucesso essa mesma coisa. O caso do menino que eu falei, né, que morou lá e que hoje faleceu, isso, só de falar isso dói. Eu tenho saudade dele. Foi um menino que não ficou tanto tempo, mas eu senti assim o quanto ele precisava de um apoio. Enquanto ele esteve lá, a gente tentou fazer isso, mas assim, é muito difícil separar isso realmente, porque é uma pessoa que ele veste uma roupa, tio, essa roupa tá bom, eu tô bonito. Quer dizer, você é a referência que ele quer de escutar a sua opinião, ele tem um carinho pela sua fala, ele chora com você, ele reclama as coisas da vida, as dores da vida com você, você compartilha isso com ele. Então é muito difícil você não se emocionar ou não se envolver com isso. É um ser humano, é um filho que você faz igual, então não tem como realmente, eu vou falar, não levar para o coração e para o pensamento. Assim, falando para nós, porque eu já trabalhei muito tempo na vara da infância, né, eu tinha muito contato com o Paulo, né? Para nós da vara da infância, o Paulo é o administrador do abrigo, da Casa Lar. Mas, por exemplo, eu já cheguei na Casa Lar uma vez, né, com o promotor, com a juíza, enquanto ele estava lá dentro, eu fui pro campinho de futebol, fiquei jogando futebol com um garotinho que tinha, sei lá, 8, 9 anos, eu não lembro, né, quantos anos ele tinha na época. E eu lembro disso, assim, conversando com ele, e ele se referiu ao Paulo, não sei o que, tal. Eu falei, o Paulo. E o garoto falou, eu lembro que ele falou assim, é o nosso pai. Porque, querendo ou não, vira uma relação ali de filiação, né? Uma filiação, uma relação paternal até. Eles te veem na figura de pai. Sim. E são figuras heterogêneas. São figuras que não chegaram ali que você foi moldando, né? Que nós somos adestrados o tempo todo por nossas famílias. Você cresce, você bebê, nasceu na família católica, a probabilidade de você ser católico é muito grande. A probabilidade de você ser flamenguista, onde todo mundo é flamenguista. Lá não, lá são pessoas que chegam hoje com 7, 8 anos, já tem uma carga geralmente dramática com ela, porque elas estão ali por alguma razão, alguma situação de vulnerabilidade. Não porque o papai ou a mamãe morreram, né? Até tem o nome orfanato, que o pessoal fala, o orfanato. O orfanato é um lugar onde ficam órfãos, e eles não estão ali porque são órfãos. Alguns até estão. Mas tem pais, assim, biológicos. Tem pais biológicos, e eles estão ali ou por uma violência psicológica, ou por uma violência física, ou por razão, infelizmente, que hoje em dia é muito comum, por causa de droga, a família que o pai e a mãe, que nunca maltrataram aquela criança, aquele adolescente, mas não tem condições de criar porque se enfiaram na droga, estão no vício, estão perambulando pelas ruas. Então, assim, eles estão ali por causa disso. Então, eles carregam uma carga dramática. E quando eles carregam a carga dramática e chegam para vocês, chega o João, o Felipe e o Marcos, cada um com 10 anos, esse aqui acha isso, esse aqui acha aquilo, e vocês têm que botar no mesmo espaço todo mundo com visões diferentes. Um quer isso, o outro quer aquilo. E nesse ambiente, pro Paulo, que está lá há bastante tempo, ele foi se moldando e ele tem como não levar pro pessoal? Eu até falo, olha, para mim foi muito difícil. Quando eu cheguei na vara da infância, eu tinha 23 anos. A primeira vez que eu vi um filho ser tirado de uma mãe, aquilo acabou comigo. Eu falo isso para todo mundo, aquilo acabou comigo. Eu fiquei assim, cheguei em casa, contei para minha namorada na época, que hoje é minha esposa. Ela falou, por favor, vou te pedir uma coisa, não me conte nada que acontece, porque acontecem coisas que, né, você vê uma mãe sendo tirada, mesmo que ela seja usuária de droga, tá ali, uma questão de saúde pública, muita gente trata droga como se fosse uma questão de vagabundagem, de bandidagem, essa visão meio idiota, meio rasa que tem, é uma questão de saúde pública. Aí eu vi aquilo, fiquei arrasado. No segundo eu já fiquei menos arrasado, no terceiro um pouquinho menos. Quando eu vi que eu não estava sentindo nada
quando eu vi um filho ser tirado da mãe, eu falei, tem alguma coisa de errado comigo. Eu não tô bem. Eu tô normalizando uma coisa que não é normal. Então, assim, até o Paulo, ele deve lidar muito com isso. Essa questão de, será que eu vou normalizar isso? Entrar e sair? Porque é muito sentimento envolvido. Você se envolve com aquele adolescente, com aquela criança. Não tem como você simplesmente apartar. Sim. O pessoal do profissional, eu sou administrador Paulo, eu não mantenho um vínculo aqui com essa criança, com esse adolescente, porque eu sei que amanhã ele vai embora. É muito difícil isso, né? Não tem como. Realmente, às vezes, outro dia mesmo a gente estava numa reunião lá na Vara da Infância, e aí eu estava falando do menino que eu tenho lá, que dá muito trabalho, que ele é violento, é esquizofrênico e tal. E aí, então vamos ver se a gente transfere para outra briga. Aí eu não. Por mais trabalho que dá, mas na hora que sente assim, mas não tira de mim, não deixa, eu aguento o trabalho, porque você acaba se apegando. Quando ele chegou, na verdade, eu tinha medo dele, porque ele é muito violento, ele é grande. E é aquela sensação assim, daquele menino, uma pessoa que você não conhece, que dá crise e tal, mas daqui a pouquinho você vai se apegando, você vai cuidando e você vai criando amor e ver um filho quase, assim, sabe? Você cria como isso. E no dia que for, não, vamos tirar, eu falei, não, deixa ele aqui. E como que é a tua estratégia de abordagem? Você recebe sabendo que ele tem um perfil comportamental. Uhum. E você falou, eu cheguei com medo. Como que você reinventa essa história? Eu acho que com o dia a dia, você vai convivendo, né, no começo, porque realmente você não sabe como que é cada um. Como o Vinícius falou, tem um que chega que pensa assim, outro que pensa assado, e você vai descobrindo cada um. Tem um menino, por exemplo, que se você falar, não faça isso com o Tom, isso para ele já é uma surra. E tem um menino que não está nem aí porque você fala. Então eu acho que a gente tem que ir devagarzinho, descobrindo até onde você pode ir, o que você consegue mexer com o sentimento dele, o que você consegue tocar ele para que ele te escute, para que ele te entenda. Hoje, por exemplo, esse menino específico, quando ele chegou, ele tinha crise, a primeira coisa era se curar, né, porque ele é muito violento. Hoje eu abraço ele e falo, tio Paulo tá aqui, e aí para de chorar. Hoje mesmo foi isso que aconteceu. Ele estava lá dentro, cheguei no quarto, ele tinha destruído tudo dentro do quarto, e batendo na educadora, eu abracei e falei, tio Paulo tá aqui, não sei o quê, para de chorar. E ele vai parando, quer dizer, aos pouquinhos você vai descobrindo onde que você consegue acessar cada um deles, né? Com a convivência do dia a dia. E o abraço, muitas vezes, ele tem um poder de cura, né? Eu lá na escola que eu trabalho, tem nos momentos em que os pais são chamados para as reuniões, eu faço no plantão pedagógico um momento de escuta, né? Socioafetiva, para poder entender de que lugar que eles estão vindo, de como são essas relações. Então, às vezes, quando os pais chegam lá e falam assim, como é que tá meu filho de nota? Eu falo assim, como é que tá o relacionamento de vocês em casa? Começo a conversar com ele sobre isso. E um dia uma mãe conversou bem assim o seguinte comigo. Ela falou, como tá meu filho em relação à nota? Eu falei e tal, falou, seu filho tá muito bem, o melhor da sala, excelente rendimento, cara excepcional. Ela falou, nossa, que bom ouvir isso, porque o pai dele morreu tem 2 meses, a gente tá passando os dias mais difíceis da nossa vida. Aí eu falei, poxa, ele não transpareceu e eu nem sabia dessa notícia. E aí ele falou, meu filho tá me ajudando, tem momentos que são muito desafiadores. Ela falou que teve um dia que ela tava nervosa e partiu para bater nele, porque ela descontrolou. Bateu uma vez, na hora que foi bater a segunda, ele virou pra mãe e falou o seguinte, se você fizer isso comigo de novo, eu vou te dar um abraço. Aí a mãe não ouviu aquilo e foi. Na hora que ela foi, ele travou o braço dela, segurou e começou a beijar o rosto da mãe. A mãe começou a chorar, os dois foram... ela foi se pacificando dentro do abraço dele, os dois foram apertando aquele abraço e falou assim, eu sempre vou fazer isso com você. E aí eu fui conversando com o menino, falei assim, mas por que você... Um garoto de 13 anos, 13, no máximo 14, falei, por que você está fazendo? De onde? Foi a coisa mais bonita que eu já vi. De onde você tirou essa solução? Eu falei, não sei. Eu só sei que minha mãe não estava com raiva de mim. Ela estava com raiva da vida que ela estava vivendo. E se eu deixar a vida da minha mãe difícil, vai ser a vida de nós todos difícil. Eu não vou fazer isso. Eu vou entregar toda vez que ela precisar de mim, eu vou entregar um abraço. Então quando você fala isso, esse abraço, ele tem esse poder de cura. Mas muitos desses meninos, eles não foram educados afetivamente para abraçar e para receber abraço. Na tua condição de psicólogo, como que se dá essa educação pro afeto? Então, em um ambiente assim tão heterogêneo e desafiador. Então, beber água, se alimentar, respirar é uma necessidade humana, né? E o afeto também é uma das necessidades humanas, né? Das crianças e do adolescente.
A diferença é que eles estão em processo de aprendizado. E esse afeto também faz parte do aprendizado, né? E eu acho que é justamente o que a história do Paulo, quando ele estava contando, eu pensei sobre isso, né? É o se conhecer, sabe? Eu estou conhecendo aquele sujeito, aquele indivíduo que tem um mundo, tem uma história dentro dele, que eu ainda não conheço, e ele está conhecendo o profissional, o Pedro, o Paulo, a Casa Lá, as normas da Casa Lá, né? É até comum que o Paulo orientar os funcionários quando um novo acolhido chega, olha, a gente tem normas, elas devem ser seguidas, mas no começo a gente tem que dar uma aliviada, né? Porque também é o que o Paulo, isso é uma fala que eu vou pegar emprestado do Paulo, né? Ele fala, eles estão chegando num ambiente novo, não é a casa deles, eles estão com medo, então a gente também não pode ser rigoroso com aquela criança, com aquele adolescente, até ela se adaptar. Então esse afeto, ele é aprendido, ele faz parte do aprendizado, e ele é responsabilidade de todos nós, como seres humanos, como profissionais, um colega, né, da turma, um cidadão, um professor também, e cada um expressa o seu afeto de forma diferente, alguns mais fisicamente, tem crianças lá que adoram abraçar, inclusive foi um aprendizado que eles me ensinaram lá na Casa Lá, que eu nunca fui uma pessoa muito de físico, né, de abraçar, e lá tem muito abraço, né, tem crianças lá que gostam de abraçar, e tem outras crianças, outros adolescentes que eles são do diálogo, da conversa, eles chegam lá na sala de atendimento, né, na minha sala que eu fico, e fala, tio Pedro, às vezes nem tem um assunto, mas ele precisa estar ali sentado, ele quer estar ali, na verdade, né, sentado para conversar. E é por isso que eu sempre falo, assim, eu acho que eu até falei isso no começo, que a principal ferramenta do psicólogo é a escuta. Porque essas crianças, esses adolescentes, eles precisam ser escutados também. Quem não precisa, né? Sim. E às vezes é realmente saber como tocar aquela criança, né? Porque quando você vai, por exemplo, você como psicólogo trabalhar com adulto, você sabe que ele vai sentar ali e vai começar, geralmente, a jogar as amarguras, falar o que ele quer. E com criança a abordagem às vezes é um pouco diferente, né? Eu lembro quando a primeira vez que eu fui no psicólogo na vida, eu tinha 6, 7 anos. Eu era uma criança que eu tinha muito medo de ficar sozinho. A minha mãe saía, eu já logo começava a chorar. Então, e minha mãe me botou no psicólogo. E o nome dele era Paulo. Eu lembro o nome dele, eu não lembro o nome dele todo, mas eu lembro que o nome dele era Paulo. Eu tinha 6 anos. Então, quando eu entrei na sala com aquele cara, eu pensei, o que eu vou falar? Criança não sabe o que falar, né? Ele, o que você gosta de fazer? Ela assim, eu gosto de passar trote. Ele, tem um telefone aqui, passa trote. Eu falei, pô, pode passar trote? Ele falou, pode passar trote. E era uma clínica com várias salas, com copeira, com servente, com tudo. E eu pegava o telefone e, pô, uma criança, uma voz de criança de 6 anos, todo mundo sabe que é uma voz de criança de 6 anos. É tipo um fã passando trote. Alô, Então eu pegava o telefone, alô, aqui é o psicólogo, traz uma água pra mim, por favor. E desligava. Ele falava assim, ela acreditou que é você. Então ali ele foi, né, criando uma interação comigo. Ele soube como interagir com a criança de 6 anos que ele nunca tinha visto na vida. E é muito o que você deve passar lá também. Esse processo que você falou, que é muito comum em psicoterapia, é o vínculo entre o terapeuta e o cliente, né? E esse vínculo ele é muito importante, porque a psicoterapia ela precisa de um espaço propício para ser um espaço de escuta, né? Seguro, principalmente para uma criança. Lá a gente não, como eu falei, a gente não faz psicoterapia, mas esse vínculo também tem que existir, porque elas têm questões que elas confidenciam a você, né? E essas questões elas têm que ser passadas também para a vara da infância, para a gente saber como que vai prosseguir o processo de acolhimento daquela criança e adolescente. Então esse vínculo aí que você está falando, realmente ele é subjetivo. Ele depende da criança, do adolescente, depende da característica, do que ela gosta de fazer, e a gente vai descobrindo isso, pincelando, né? Uma atenção que a gente chama de atenção flutuante, né? Através da fala do sujeito, a gente vai pincelando aquilo que é importante e abordando essas importâncias que a criança traz através da fala. E lá, apesar de você não fazer psicoterapia lá, como é que funciona a sua relação com o profissional? Porque, por exemplo, óbvio que se uma criança te relata uma coisa que aconteceu com ele de um crime, você tem que, obviamente, reportar aquilo à vara da infância. Mas, ao mesmo tempo, tem uma relação também pessoal com você, de confiança. Aquilo que ele senta com você na sala e começa a confidenciar para você algumas coisas. Como é que você lida com isso de saber assim, isso aqui eu vou só ouvir e vou ficar comigo mesmo, então, isso aqui eu vou reportar porque é interessante botar isso no relatório dele, que vai que essa criança adolescente é colocado na família substituta, eles têm que saber disso aqui. Com certeza, como é que você como profissional lida com isso também? Então, eu não minto, todos nós não mentimos para criança e para adolescente. Tem coisas que, inclusive, elas são ativas no processo de acolhimento e de possível adoção. Então, tudo que acontece, a gente fala para eles, lógico, numa linguagem que eles compreendam, né? A gente fala, olha, isso daqui eu tenho que falar,
né? Isso daqui, então, nas audiências concentradas, eles até sabem que são audiências concentradas porque o Paulo explica, né? A gente explica isso como técnicos. Mas existem coisas que isso a gente avalia, o profissional avalia, né? Eu ouço bastante isso, né? Tio Pedro, você não fala pro tio Paulo isso que eu vou te contar? Aí eu pergunto primeiro, o que você quer me contar? Aí ele me conta. Se é uma coisa assim do processo de desenvolvimento do adolescente, eu falo, pode ficar tranquilo que eu não vou contar pro tio Paulo. Aí eu chego pro Paulo e falo, olha, Paulo, fulano me pediu para não te contar, não acho que eu tenho que contar, e o Paulo super aceita. O Paulo não obriga ninguém a falar, né? Esses atendimentos que é até importante a criança e adolescente ter a privacidade dele. Sim. Mas quando é uma coisa que tem que ser dita, que é, por exemplo, se for um crime, ou uma coisa muito grave, muito séria, né, ou de interação com outra acolhida errada, né, a gente senta, pode ser que eu faça individual ou em grupo, né, com o Paulo e com o assistente social. Converso com aquele adolescente sobre a gravidade do comportamento, oriento ele de como se portar, o que fazer a partir do erro. Eu errei, e agora, o que eu faço? O que vai acontecer comigo, né? E a gente especifica o que acontece. A gente bota esse relatório, porque é importante sim, né? A gente não mente nem para o adolescente e para a criança e nem para um possível candidato à adoção. E especialmente tornar claro para ele que o erro não o define, né? Uhum, é um episódio, é um episódio. Pode ser uma vírgula, não precisa ser um ponto final. Uma coisa que me chamou a atenção quando você fala dessa questão da adoção, dos relatórios, de tudo mais, essa criança fica de 10 aos 18 anos com a possibilidade de vir a ser adotada nesse intervalo de tempo. Aos 18, essa criança precisa se desvincular da casa lá. Uhum. Na cabeça dessa criança, roda uma contagem regressiva? Meu tempo está acabando. Olha, eu acho que é o período mais difícil dos meninos quando eles fazem 17 anos. Porque vem toda aquela insegurança, todo esse amparo, toda essa estrutura, tudo que eu tenho na vida vai acabar aqui agora. Como vai ser minha vida agora? Né? E eu não tenho ninguém, e não tenho para onde ir, e enfim. Então eles começam às vezes a ficar rebelde, dar trabalho dentro de casa, né? Por causa desses... É um turbilhão que eu acho que fica ali com eles. Mas aí o que a gente fez? Há uns 4 anos atrás, a gente construiu dentro do espaço uma casa república, que funciona assim: ele faz 18 anos, ele vai para essa casa. E é literalmente uma república onde que a gente ainda tem o amparo, eles ainda têm o amparo da gente. A gente não está todo dia ali, não vou lá vigiar, não vou acompanhar, não vou ver se fizeram almoço, se almoçaram, se arrumaram a casa. Mas assim, eles sabem que se precisarem, só tem um portão aqui embaixo do portão e a gente está do outro lado aí. Tio, como é que faz isso? Como é que eu consigo isso? Onde que eu faço isso? Onde que eu tiro tal documento? Aconteceu tal situação, vou fazer uma entrevista de emprego, o que eu tenho que fazer? Ele procura o Pedro, os técnicos ali, a mim. Então, assim, isso deu um alívio, eu acho, muito grande para eles, porque... Aí é o gostoso, inclusive, porque aí ele já tem 18 anos, ele já sai quando ele quer, assim, ele tem... Na casa também sai quando quer, né, dentro de determinadas situações, como filhos da gente, mas eu falo assim, ele já é maior para ter mais liberdade e ao mesmo tempo tem a gente ali ainda, né, que está dentro da casa. Então ele se sentiu muito aliviado. E eles ficam ali até 21. Agora, ano passado, saiu, por exemplo, um que fez 21, e ele saiu trabalhando, alugou um apartamentozinho de um quarto para ele, eu consegui doação dos móveis, de tudo dentro de casa, então ele montou a casinha dele e está feliz da vida, porque assim, não é mais aquela situação de sair, porque antes de ter essa casa, realmente, faziam 17 anos, eles ficavam assim. Porque deu 18, abriu a porta, tchau, né? Era assim, fez 18 rua, na verdade era assim, né? E aí, essa Casa República deu um alento e um conforto de, não, que eu tenho mais um tempo ainda para me estruturar, para conseguir um emprego. E aí, nesses até 18 a 21, eles vão também amadurecendo essa ideia de que está chegando a hora mesmo. Eu já estou trabalhando, já tenho meu dinheiro, já consigo fazer as coisas, já dá aquela sensação assim de... Um período de transição. Exatamente. Né? Você vê que é um relato de uma família. Né? O filho que cresceu, saiu de casa, mas que volta e meia bate na casa da mãe. Mãe, lava minha roupa, mãe. Não das famílias contemporâneas, tem uns meninos de 40 anos. Tem uns Peter Pan aí que tem 45 anos, tá morando com papai e com mamãe ainda. É verdade. Mas o Vinícius comentou em um determinado momento que muitos acolhidos, eles se referem a você como pai. E eles têm a percepção de que os outros colegas ali seriam irmãos? Eles criam vínculos entre eles assim, de irmandade? Eu acho que sim. Tanto que
quando sai, faz 18 anos, né? Porque todo mundo ali dentro como todo mundo de criança, que brinca o dia inteiro e tal, mas quando faz 18 anos, são os amigos, frequentam a casa um do outro, saem juntos, se visitam, eles vão muito à casa lá. Às vezes combinam de se encontrarem na casa lá, como não sei se eu disse aqui, eles passam o Natal, vão todos para lá, Dia dos Pais, essas festas de família, assim, eles vão sempre para lá, juntam e vão para lá, então eles mantêm aquele vínculo de estarem se buscando e estarem mantendo o convívio ali. E ali dentro, enquanto estão criança, é o que eu falo, é uma grande família, né? Brinca, bicicleta, agora é minha vez, aquela confusão de criança mesmo. Seus filhos biológicos têm ciúme dos seus filhos? Não, eles adoram. Eu reencontrei, olha como é que o mundo dá umas voltas muito doidas, né? Eu estudei com o filho mais velho do Paulo na escola desde criança. E então eu vi o Paulo desde criança, porque o Paulo estava lá fazendo transporte escolar. E eu cresci mesmo, estudei de criancinha até o 3º ano com o filho dele. E acabou o 3º ano, perdi o contato completamente. Um dia eu encontrei Paulo em casa lá, eu falei, cara, Paulo tá na casa lá, o que tá acontecendo? Eu lembro que ele é pai do Nicolas. E um dia eu fui na paeja que ele faz anualmente para arrecadar verba para o abrigo, encontrei o Nicolas lá. Então, quer dizer, os filhos estão lá frequentando meus também. Os filhos vão sempre lá. Os meninos gostam, os meninos da casa gostam muito dos meus filhos, os meus filhos também brincam, tem uma ligação muito próxima. Dia dos Pais, por exemplo, né, que junta os filhos da casa lá com os filhos biológicos, junta todo mundo lá, é família, literalmente uma grande família. Aí tem uma coisa que as pessoas acham, até gente, eu trabalho na justiça desde 2008, tá? Então, muito tempo a gente trabalhou junto ali na parceria da Infância e Juventude Vila Velha com o Paulo, que é aqui no município de Vila Velha, a Casa Lá. Mas hoje em dia eu trabalho diretamente com 5 municípios da Grande Vitória. E tem uma coisa que as pessoas, muita gente até de dentro da própria justiça, de forma geral, a sociedade, acham que vamos acolher esse menino. E tratam o acolhimento como se fosse uma punição e uma prisão. Então eu já ouvi de muita gente assim, olha, foi determinado o acolhimento desse menino, para onde que ele vai? Vamos ver qual instituição que ele vai. Mas ele vai fugir. Como assim ele vai fugir? Ele não está indo preso, ele não está apreendido, ele não está tendo proibido de sair, ele está acolhido. Quando, deve ser muito comum também um adolescente, uma criança até mesmo tem essa percepção, mas o adolescente, quando o adolescente chega acolhido para você, algum deles chega com essa visão de eu estou sendo colocado aqui à força, eu estou preso, e vocês têm que mudar essa percepção, ou é muito comum já chegar já sabendo o que está acontecendo? Não, eu acho que ele não chega com essa ideia de que estou sendo preso, que eu estou preso aqui, não. Funciona da mesma forma também que funcionava com meus filhos. Ele não sai quando ele bem entende, né, quando crianças, né? Não sai quando bem entende, vou aonde que eu vou, quero saber quando você está indo, eu vou no shopping encontrar com a minha namorada, ok, tá aqui. Mas eles têm essa percepção de que podem sair, a não ser assim, igual caça mesmo. Tá com um comportamento muito ruim na casa. Então você tá de castigo, você não pode sair. Mas assim, eles têm essa percepção de que eles não estão presos ali. Eu acho que eles não têm essa ideia, não, de que estão aprisionados, não. O que eu vejo bastante é uma autoculpa, né? Eles se culpam por estar, alguns, né, por estarem ali. Eu já ouvi falas de adolescentes culpando o irmão, inclusive. A polícia, o conselho tirou a gente porque meu irmão aprontou, né? Como se fosse fez bagunça, então vamos tirar da família. Achar o culpado. Né? E o nosso papel é esclarecer essa situação, né? Porque a criança, o acolhido, se culpar ou culpar um parente próximo é muito grave, né? Então a gente elucida isso para as crianças, para adolescentes. Uma curiosidade, que é o seguinte, as crianças estão lá para adoção. Sempre que a gente pensa em adoção, a gente vê muito falar dos critérios das famílias. A família, eu quero uma criança que seja assim, que seja assado, que tenha tal idade, que tenha tal característica física, aquela questão toda. E você, como um profissional da escuta, o que você escuta desse menino? Ele em algum momento também tem os seus critérios? De falar assim, eu não quero ir para uma família que seja assim, que tenha filho assim, que more assim. O que eles trazem de critérios? Eles têm critérios, sim, bem definidos até. E o nosso papel é também elucidar essa situação. Sim. Quanto mais restrições, mais critérios, mais difícil uma possível adoção. Isso o que eles apresentam de critério, por exemplo? Existe muito o ideal da família, né, nessas crianças. Um pai e uma mãe, né? Existem crianças e adolescentes que querem um pai e uma mãe só.
né? Então, casais homoafetivos, por exemplo, já não entra no critério dele. Ou um pai solo, uma mãe solo, né? Também não entra nesse Eu já critério. vi um adolescente, eu não sei se foi como o seu, que se negou a sair do Brasil. Uhum. Não queria ser adotado por adoção internacional, ele não queria ir embora do Brasil. Eu acho que na época tinha até questão de medo de linguagem, que eu não sei falar a língua deles, como é que eu É vou? Então, assustador mesmo, né? Sim. Tem barreiras socioeconômicas para ver se, olha, se a família tiver Olha, tal eu perfil. individualmente nunca vi isso, não. Não. De socioeconômico, não. Eu acho que é mais a questão de que o Pedro falou, eles querem um pai e uma mãe. Isso. Que às vezes o casal homoafetivo não tem aquela ideia na cabeça deles que assim, vou ter um pai e uma mãe. Tem muita barreira que eu acho deles assim, de seleção que eles fazem, acho que é essa parte. E eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem no processo de adoção é esse, que existe um vínculo muito forte dos adolescentes, dos acolhidos em geral, para as famílias de origem, com as famílias de origem, né? É muito forte. A gente chama de vínculo sem contato, né? Quando eles estão na casa lá, a casa lá não é um acolhimento de passagem, existem os acolhimentos de passagem, né? A casa lá é quando, na maioria dos casos, 99%, né, Paulo, não tem mais chance de voltar para a família de origem. Mas existe o vínculo ainda sem contato, pela mãe, que ele às vezes conheceu até bem novinho, 3, 4, 5 anos. Idealiza, né? Então e isso é você muito não difícil. segura, né? Você não tem como ser um adolescente com 14, 15 anos que sabe onde a mãe está. Você fala assim, não, você não pode ver com sua mãe não, que a justiça proibiu, tá? Você não tem vínculo jurídico mais com sua mãe não, tá? Tá. E aí, como é que você segura? Pois, e é um processo muito doloroso, né? Muito difícil para nós, como profissionais que querem ver eles em uma família, e para eles, né? É como se estivessem invalidando o amor, o carinho, o afeto que eles têm, né? Pela família de origem. E eu converso isso com eles também. Eu falo, olha, o amor que você tem pela sua mãe, pelo seu pai, ninguém pode tirar de você, é seu. Mas, né, aqui é temporário, não é para sempre. Então é importante, pelo menos, tentar, porque a gente ouve, até a justiça ouve aquela criança, aquele adolescente. Então, se tem existem tentativas de adoção, existe um processo complexo inteiro, né? Então, assim, se aquela criança não se adaptou, ela tem mais de 12 anos, né, Paulo? Ela pode virar e falar, eu não me adaptei, eu não quero essa adoção. Então, eles são ouvidos, né? E é bem comum de acontecer, né? Uhum. Quando o adolescente entra no processo de adoção, que tem aquela fase de adaptação, é bem comum. Não se adaptou, então volta. É diferente, por exemplo, da casa de passagem. Eu frequento muito uma casa de passagem. Casa de passagem por quê? Porque é passagem. Geralmente chega bebê, passa por um processo de adoção que às vezes dura 6 meses, às vezes 1 ano, mas aí tem 1 aninho e meio, 2 anos. Quando a família pega para adotar, né, que passou por todo um processo de adoção, ela vai se adaptar de uma forma mais fácil. Diferente de chegar um adolescente de 13 anos. É porque casa lá, porque realmente é o lar, né? A probabilidade deles serem adotados é muito menor do que a probabilidade de um bebê na casa de passagem. A gente chama de adoção tardia. Adoção né? tardia. A partir dos 5 anos já é considerada adoção tardia. Então, assim, você vê que, né, uma criança de 5 anos, se não foi adotada, a chance dela ser adotada é muito menor do que uma criança de 2, 3 aninhos. Porque os adotantes, eles também idealizam ter um filho em casa. Sim. Ter um bebê em casa para falar que é meu. Eu já vi gente, né, adotantes, por exemplo, mulheres que adotaram, que tomaram medicamento para conseguir amamentar, para falar que é meu. Eu já vi pessoas que foram adotar e fizeram um book com barriga falsa, para depois mostrá-la na frente e falar, olha eu grávida de você. Porque eles entendem, né, uma visão que hoje é até mais trabalhada do que isso, né, que assim, existem formas de início de família. Pode ser via natural, pode ser uma família de adoção. Isso também é muito trabalhado nas varas da infância, nos cursos de adoção. E na casa de passagem tem essa questão de, será que você vai se adaptar a esse novo modelo? Porque você não pega uma criança, um adolescente de 12, 13, 14 anos e apaga a memória dele. Olha, sua mãe era uma usuária de droga, a gente destituiu, você agora vai ser adotado. Então, apaga a sua mãe da memória. Não apaga. Como é que você apaga isso? Ainda mais numa realidade pequena como a nossa, Vitória, Vila Velha, que todo mundo sabe onde todo mundo mora, todo mundo se cruza. Então, ele tá com 12 anos na família nova lá, ele sabe, mamãe mora em tal bairro. Eu vou dar um jeito de chegar lá. Eu vou lá. Tem uma mãe que é a nova família dele, a mãe e o pai, a família antiga que ele não vai deixar de ter vínculo. E a família nova, como é que vai receber isso? Vai tratar da mesma forma? Vai se dar bem? Porque eu já vi também famílias que lidam bem. Mas, via de regra, não se dão bem. Então, por isso a questão da adaptação ela é bem complicada para adolescente. Eu mesmo adotei um menino lá da casa lá, e quando eu conversei com ele já tinha 14 anos, quando eu conversei com ele sobre adoção, sobre adotá-lo.
E aí falou assim, na época me chamava de tio ainda, né? Ele falou, tio, mas assim, eu nunca mais vou poder ver minha mãe. Eu falei, não, com certeza que você vai poder, quando você quiser, ir lá visitar e tal. E hoje ele está com 28, 27, e ele foi uma vez ver a mãe, assim, sabe? Porque ele nunca sentiu, acho que essa proibição, porque essa proibição também acaba despertando aquela coisa, né? Eu falei, não, quando você quiser ir, pode ir sem problema nenhum. Ela foi sua mãe e eu sou seu pai. Ele não tem pai, na verdade, não tem pai conhecido, na verdade, né? E assim foi super tranquilo. Ele nunca teve contato assim com a família, nunca buscou muito a família biológica. E, enfim, acho que a liberação de que ele ficasse à vontade também deu a ele a segurança de que não foi tirado nada dele, né? Ele foi acrescentado. Sim. Então foi super tranquilo nesse sentido, assim. E deixa eu fazer uma pergunta assim, a questão, eu frequento a casa de passagem porque eu tinha um vínculo até profissional que se estendeu. Como é que vocês hoje, vocês recebem visitas, vocês têm um grupo que frequenta sempre, como é que vocês aceitam doação, como é que é a manutenção da casa, como é que funciona para vocês isso? Sim, a gente tem uma parceria com a prefeitura, né, que mantém o gasto pesado, na verdade, assim, né, que permite que a casa aconteça. São quantas crianças? São 10. 10 crianças. 10 crianças. E o imóvel... Ele acolhe confortavelmente as 10? Sim, a gente tem 2 quartos bem grandes, com até tudo beliche, mas assim, já é tão espaçoso que nem precisa assim, ser tudo beliche hoje. Mas a gente tem doações que ajudam muito, principalmente uma doação, porque é uma casa grande e antiga, então tem um custo de manutenção muito alto. Então, assim, essas doações, isso não está muito no plano de trabalho, tem uma verba pequena para isso. Então, essas doações de material para reforma, para manutenção, é uma necessidade grande nossa, assim, que a gente tem sempre constante, porque numa casa sempre tem uma parede, uma torneira quebrou, uma maçaneta, e é um custo alto nisso tudo, né? E a gente, sim, tem visitas, as visitas são agendadas justamente porque, assim, quando uma pessoa programa para visitar, a gente quer ir falar sobre a casa, que ela conheça, que ela tenha a oportunidade de saber sobre. Então a gente nunca junta 2, 3 pessoas, porque aí um quer saber uma coisa, outro quer outra. Então as pessoas fazem o agendamento e a gente fica lá para atender, esclarecer as informações que ela quer e tal, e conhecer o espaço. Tem visitas também de ex-funcionários, né, Paulo? Acontece bastante. Lá a casa está sempre cheia. Ex-morador, ex-funcionário, que também cria vínculo. Agora mesmo está saindo uma funcionária que trabalhou 10 anos, está com um problema no pé e tal, ela pediu para sair. E ela já falou, olha, eu vou levar o calendário dos aniversários, que eu quero vir em todos os aniversários, eu quero frequentar. É um vínculo, é família literalmente, vai criando aquele vínculo, que não é aquele negócio que você chega para trabalhar e vai embora e acabou tudo. Passa a existir aquele carinho e fazer parte da vida de cada um. Alguns meninos foram batizados, os funcionários são padrinhos, eu sou padrinho de um, cada um. Então tem aquele convívio de levar para passear o afilhado, de levar para lanchar. Literalmente. E anualmente também, desde que eu tô por aqui, que eu lembro que tem a paeja do Walter Barcelos, né? Que vocês fazem um grande evento, virou um grande evento, né, com música, eu lembro que sempre tinha banda de forró, banda... E a gente tá conversando em off aqui, e você comentou comigo da dificuldade que foi, né, porque as coisas estão muito caras, tem muita gente que vai e reclama do preço, né, então, aí é uma coisa aqui que eu vou dar até um recado, né? Se você vai no evento beneficente, você não tá indo para comer uma iguaria, num restaurante com estrela Michelin, você tá indo para ajudar. A comida é muito gostosa, mas você não tá indo para pagar R$5 num prato que vale R$5. Às vezes você vai pagar R$60, R$50, R$80, sem reclamar. Que é no excedente e você tá fazendo a boa ação. Porque você tá fazendo uma boa ação. Você tá indo para comer, você vai comer bem? Deixa o camarão para as crianças. Não, e você vai comer bem? Você vai comer bem, porque é gostoso pra caramba a paella que eles fazem lá. Mas você vai comer bem, mas você também vai para ajudar. Você não vai só para comer bem. Você não tá indo para se satisfazer gastronomicamente. Você tá indo para ajudar alguém. Então é até bom falar isso, porque vai que tem alguém que tem uma loja de pescados, alguém que queira ajudar, que anualmente vocês fazem isso para arrecadar verba para manter essa casa. Exatamente, esse é que a gente precisa de uma manutenção, de custos que vão surgindo assim no dia a dia, né? E essa paeja sempre foi um socorro disso, assim, a gente sempre fez, só que assim, o preço do insumo foi muito alto e a gente hoje já tem muito pouco doador do material da paeja, então ela se tornou muito cara. E aí a gente vende a R$35, foi o preço do ano passado, e o pessoal fica achando caro. Então, assim,
é o que o Vinícius falou, o objetivo é ajudar também, né? Vai lá comer um prato de paeja e ajudar a instituição. A experiência de viver aquilo ali. Exato, Né? é um negócio legal, né? É feita lá na hora, tem uns remos grandes, é uma festa para 400 e poucas pessoas, quase 500, já foi até 500 pessoas. Então, assim, é um evento legal, a gente arranja banda que fica tocando lá o tempo todo, um forró, uma coisa assim. É uma festa animada e legal. Tem uma coisa que é o seguinte: uma das formas da gente entender a empatia é imaginar que o outro não existe. O que faz a gente se mover na direção do outro é reconhecer na situação dele algo que a gente imagina como pode ser essa dor. Pode ser uma dor até que a gente já viveu em algum nível e faz a gente, ao se deparar com aquela situação, muitas vezes achar que está fazendo pelo outro e a gente está curando uma parte nossa que já se viu naquele lugar, naquela situação parecida. Em que sentido, Paulo, que essa tua jornada, se lançar num lugar que é tão desafiador emocionalmente, te cura de alguma parte da história da tua vida? Olha, eu acho que aquilo daí você usou até a palavra certa, é uma cura. Porque aquilo dali te dá um aprendizado pessoal, coisinhas bobas, como o Pedro falou, eu não tinha o hábito de abraçar e hoje eu abraço, mas é tanta coisa, é tanto amor, é tanto carinho, é tanta empatia, assim, por sofrimentos que você vai trazendo para você, que isso eu falo, eu não trabalho na casa lá, eu literalmente moro só, porque é uma coisa que não é em momento nenhum um sacrifício. Às vezes a pessoa, nossa, porque realmente é muita dedicação, né? Eu trabalho lá, por exemplo, há 11 anos, eu saí de férias uma vez, saí literalmente assim, de sair de férias. Você te consome muito, mas assim, é um prazer tão grande, porque você sentir é tanto amor, é tanto carinho, é tanta troca de energia boa, que isso inclusive é uma coisa que eu acho até muito legal. Às vezes as pessoas voluntários vão na casa e falam assim, nossa, a gente entra nessa casa, é impressionante, a energia que tem aqui dentro é muito boa. Outro dia foi uma mulher, ela não parava de repetir isso, ela falou, nossa, eu estou impressionada, parece que eu estou num lugar abençoado, que energia, né? Boa, que energia boa que tem nessa casa, tal. E essa energia reflete na gente, né? Realmente acontece essa energia, ela vem pra gente. Então, assim, isso te alimenta, isso te satisfaz, isso te dá prazer, é uma coisa assim que não tem preço, literalmente é impagável o quanto isso acrescenta positivamente na vida da gente. Bem isso, sabe? O outro não existe, o outro sou eu. Em algum nível sou eu ali, de alguma maneira, me reparando de algumas situações e tal. Teve algum momento da tua infância que você se sentiu desamparado? Sim. Na verdade, eu precisei até de um psicólogo. O que aconteceu? Eu comecei em algum momento a chorar à toa, por causa, toda vez que eu me referi aos meninos da casa lá. E eu fiquei... gente, por que isso me emociona tanto? Eu não conseguia chegar a amarrar isso. E na minha vida eu tive uma situação até com um psicólogo, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Eu fui criado pela minha avó e... criado pela avó, já viu, né? Toda a paparicagem, tal. E um dia eu saí e fui morar com minha avó no interior do Espírito Santo aqui, cidade da roça, que todo mundo conhece todo mundo vizinho, blá. E saí disso e fui morar no Rio, com minha mãe, e que trabalhava o dia inteiro, e que eu ficava sozinho no apartamento, e aquilo era assim, desesperador. Eu lembro que na época eu não era tão pequeno, mas assim, eu estava dentro do guarda-roupa e chorava. E aí ela falou assim, a psicóloga me mostrou, você vê nos meninos, isso está te emocionando, porque você vê na dor dos meninos exatamente a dor que você passou. Te tiraram de uma família que era sua, que eu fui morar com minha avó quando eu era bebê, e fiquei até grande, até uns 14 anos, e te jogaram numa família que minha mãe, eu não tinha contato nenhum com ela, na verdade, numa situação diferente e tal. Então, assim, aquela dor que um dia eu senti, é a dor que eu estava vendo. Como se você tivesse abrigado na casa da sua mãe, né? Exatamente. É uma situação parecida. Eu não tinha vínculo nenhum com a minha mãe. Eu fui morar, ainda por cima, no Rio de Janeiro, que eu nunca... né, uma cidade da roça, literalmente, que eu morava no São José do Calçado, uma cidadezinha do interior do estado aqui. E você vai para o Rio de Janeiro. Minha mãe trabalhava, saía de manhã, voltava de noite, aquela vida de Rio de Janeiro. Então, é exatamente, eu acho, assim, aquela situação que o menino tira. Ele tira ele de alguma forma
por mais que seja sofrimento e tal, mas a sensação de conforto que ele está na família dele e joga no lugar que ele não conhece ninguém, nada. E aqui eu acho que exatamente eu busquei aquela dor que era parecida com a minha, né? Aquela a dor que você está sentindo, eu já senti. Eu sei Exatamente, como é que a gente vai até melhorar inconsciente isso, mas que um dia ela me... A infância é o chão que a gente vai pisar por muito tempo da nossa vida adulta. Esses certeza. pedacinhos sempre voltam. E no teu caso, você, por mais que o acaso possa acenar como possibilidade de... não, foi uma oportunidade que surgiu para mim, mas alguma coisa te moveu para esse espaço, para esse lugar. Você consegue identificar? Com certeza. Eu comecei, depois que eu me formei, comecei em psicoterapia, né, independente, tanto online quanto presencial, e eu acho que a área de atuação, ela te encontra, mas você também se identifica. Eu gosto muito da psicoterapia, continuo fazendo, mas eu sempre puxei mais pro lado da área da assistência social, né, porque eu gosto muito de estar em movimento, e a Casa Lá, ela me proporcionou isso, né, eu não fico sentado 24 horas, 6 horas no caso que eu trabalho, né, no acolhimento. Eu converso com profissionais do CAPS, com os meus colegas que estão todos os dias comigo ali no trabalho, com a unidade básica de saúde, em audiência concentrada, né, que é uma rede assim enorme. Então, assim, é uma experiência profissional para mim e pessoal também gigantesca. Em 1 ano e 3 meses, qual foi a história mais emocionante que passou pela tua jornada? Difícil porque são tantas, e algumas eu nem posso falar aqui, né? Mas eu acho que eu tenho que pensar, porque são realmente... Mas eu gosto muito dessa boa convivência que existe entre os funcionários, né? Eu me sinto acolhido lá e eu acho que eu acolho também os funcionários de lá. E as crianças a mesma coisa. Elas são... É o que a gente falou aqui, né? Elas são muito afetivas. E eu acho que o afeto, assim, faz tudo, assim. Em qualquer área da nossa vida, inclusive na profissional. Então, assim, eu procurei a Casa Lá procurando emprego. Eu não tinha objetivo de, eu quero algum acolhimento. Né? Eu achei uma vaga que o Paulo anunciou e entrei. E me surpreendi. Fiquei Sair lá. depois que é difícil, né? Mas tem um radar do inconsciente também, né? Também, né? Um radar do inconsciente, rapaz, uma oportunidade. Mas eu realmente, a área me encontrou e eu encontrei ela. Eu assim, sou muito realizado, né? Atualmente, trabalhando lá. E a gente vai indo pro fim aqui. Sim. Só uma coisa que a gente... Nossa ideia aqui é trazer histórias, lógico, e quebrar, muitas vezes, o estereótipo que as pessoas têm, né? Do mesmo jeito que a gente gravou com o pessoal da palhaçaria aqui, né, que no cinema tem muita coisa do palhaço, tem muita gente com medo de palhaço, porque o cinema traz aquela coisa do terror, do palhaço mal, essas coisas todas. Tem muita coisa também isso com instituições de acolhimentos, né, que uns chamam de abrigo e que muita gente ainda chama de orfanato. E orfanato carrega uma carga, então as pessoas já geralmente quando vão visitar, vão com muita gente, muitas vezes com um olhar de pena, de pesar, eu tô aqui para ajudar, porque eu quero ajudar, e muitas vezes a gente que vai lá, a gente é ajudado, a gente sai de lá melhor. Então a nossa ideia aqui é quebrar um pouco esse estereótipo de abrigo é um lugar triste. Né? Chiquititas. As minhas filhas estão vendo essa versão mais recente de Chiquititas, e a própria novela chama de orfanato todo o tempo, né? Orfanato, 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 e eu sempre falo com elas, minha filha, tá errado, tá? Mas, papai, chamam de orfanato. Eu falei, mas não é orfanato, é instituição de acolhimento. Você pode chamar no máximo de abrigo. Aquilo é a casa das crianças, não é orfanato, não é orfanato. Aí agora, sempre que novela fala orfanato, a minha mais novinha fala, já corrige. Eles estão errados, né, papai? Eu falei, eles estão errados. Orfanato só reforçando, então, porque nem toda criança tá lá é órfã, né? E orfanato a traz minoria, a minoria é órfã, a maioria tá ali porque era uma E situação não de só vida no nosso acolhimento, no Brasil inteiro. Se você pegar qualquer estudo, assim, da área, de um profissional da área, você vê que o que menos tem nos acolhimentos são órfãos. Porque o órfão em si, quando ele ficou órfão de pai e mãe, existe a família extensa muitas das vezes, que não vai pra uma casa, vai pra tia, vai pra avó, vai pro outro tio. Então, o orfanato também traz esse peso dessas coisas, tantas histórias, quantas histórias de terror que a gente vê em cinema, em coisa mais órfã, o orfanato, não sei o quê. As pessoas olham com esse olhar de pena. E tudo que as crianças que estão lá não precisam é um olhar de pena. Com certeza. Porque eles não estão ali sofrendo, eles estão ali vivendo. Você machuca, chega assim, ai, tadinho. Então, e sabe, coisas que até você já relatou aqui, e eu já vi também, ai, tadinho, tão bonito, né? Como é que tá aqui? Como assim, como é que tá aqui? Isso aqui é a casa dele. Ele não sofre porque aqui é a casa dele. É óbvio que não é o ideal.
muita coisa não é o ideal no mundo, mas eles estão ali, eles não estão ali para você olhar com olhar de pena, eles estão ali porque a situação da vida é aquela, e a vida dela ou vai melhorar dali para frente, ou vai seguir boa ali com todo o tratamento devido, como tem na casa lá, por exemplo, de adolescentes que não quiseram ser adotados porque não querem ir embora daqui. Então, Qual a a nossa fala mais ideia é essa. problemática que tem, assim? Qual que é? A fala mais problemática. Tipo, coitadinho, essas coisas assim. Qual é mais... Incomoda muito os meninos quando imaginam que eles são diferentes do mundo. Você estuda esse tipo de coisa assim que faz, lógico, todo menino estuda, toda criança estuda, né? Ou isso, coitadinho, tinha um menino lá que ele ficava, às vezes ele até com o próprio voluntário que estava lá, ele até respondia assim, acho que eu estudo. E eu também falo com uma pessoa, começa a fazer umas falas assim, eu falo, coitadinho, por quê? O seu filho também é coitadinho? Porque se o seu filho não é coitadinho, ele também não é coitadinho, não. Por que ele é coitadinho? Ele está numa casa que ele tem tudo que seu filho tem. Só não tem um pai ou uma mãe biológica, só. O resto, tudo que seu filho tem, ele tem. Então, ele não tem por que ser coitadinho. Não tem diferença nenhuma. Eu acho que até os próprios acolhidos ficam chocados ou estranhos quando alguém força eles a se verem nesse papel de coitado, né? Porque eles não se enxergam assim. E quando alguém traz isso à tona, eles ficam, o que está acontecendo? Ficam perdidos, né? E realmente isso incomoda até nós que somos funcionários, né? Ali não é um zoológico, não. Ali é a casa deles. Às vezes as pessoas não sabem, porque o coitadinho, ele é um xingamento. Uhum. É um xingamento bem vestido. Uhum. Porque coitadinho vem de coito. Então o indivíduo foi coitadinho, assim, vamos botar grosseiramente, fudidinho. Uhum. Ah, tão fudidinho. Uhum. Sabe, é um... Não querer estar no local dele. E nem só filme de terror, não, tá? Acabei de lembrar aqui, pô. A minha geração, eu tô com 38 anos, então, você deve ser mais novo que eu, né? Mas na década de 90 tinha um filme que passava semana sim, semana também em TV aberta, que era O Pestinha. Não sei se você já viu, se tem oportunidade de ver, que ele começa a passar no orfanato. E pra uma criança, por exemplo, que cresceu vendo aquele filme semana sim, semana também, você fala assim, pô, um orfanato é isso. E era ameaça, né? Vou te mandar E era uma ameaça. Vou te mandar pro orfanato, eu vou te mandar pro orfanato. Então, culturalmente, a gente criou essa semântica em torno das casas de acolhimento, que ela é muito problemática, muito triste. Mas o que eu acho legal na Casa Lar, por exemplo... E desviante, né? Os meninos, autoestima lá em cima. Ninguém se acha feio, ninguém se acha nada disso, assim. Eles se acham lindos, eles falam, nossa, sou muito bonito, sabe, assim, a gente trabalha muito assim para que eles não se sintam uns coitadinhos feios, jogados. Então eles se acham, você vê, eles não tem nada nesse sentido, assim. Então eu queria agradecer Paulo, Eu Pedro. pedi um contato pro pessoal que quiser Claro, ajudar. e eu só né, queria quem falar, quer ajudar. algumas coisas que eu vou querer passar aqui para vocês. Qualquer pessoa que queira, dono de casa de pescado, pescador, Material pessoal de da Ilha das construção. Caeiras, material de construção, quem quiser ajudar, vou pedir pro Paulo deixar o contato aqui. Se acontecer de novo, torço para acontecer a paeja. Você que vai comer paeja, não reclama do preço da paeja. Não tem que ser 35, tem que ser 50, 60 reais, porque você paga pela experiência de estar ali e de saber que você está fazendo bem a tanta gente. Não porque você está ali simplesmente para sentir um gostinho da paeja, porque você gosta de comer paeja, porque se você quiser, tem restaurante aí o ano todo. Ali é para fazer o bem. Então, se você vai lá para reclamar do preço da paeja, não vá. Muito bem não convidado, né? Mas quem quiser ajudar também, Paulo, por favor, deixe o contato. O nosso telefone é 27 99590 1510. E o WhatsApp também. E o e-mail é paulodiniz@casalarwsb.org. Quem quiser visitar também. Tá? Só aí o nosso site faz o agendamento lá, que é www.casalarwsb.org. Lá tem quero visitar e faz o agendamento. Então, obrigado. Maravilha. Obrigado a vocês, foi muito Obrigado, bom. Gente, ó, Bom. curta, compartilha, passa pra frente, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, comenta. Quanto mais vocês comentarem, mais ajuda a gente a trazer histórias como essa. E pra saber que a pessoa chegou no final, o que ela vai escrever lá? O que ela vai escrever no final? Paeja. Paeja. Mas aí a pessoa tem que pesquisar no Google como escreve paeja. É, aí todo mundo sabe. Aí no final do ano, se Deus quiser, vai ter a paeja. Meu Aí tudo. você vai lá e vai É. tirar a foto e vai postar só com paeja de novo. Se você escreveu paeja, a gente sabe que você assistiu até esse minuto, tá bom? Gente, obrigado. Até a próxima. Valeu.